Boletim Boletim da Química. Saiba de tudo o que acontece no curso de Química da UFVJM e fique por dentro das curiosidades e atualidades na área da Química. Eu sou o Daniel Michel e esse é mais um episódio do Boletim da Química. Está começando o programa Ciência e Evidência, do Grupo PET Química, da UFVJM. Neste programa, nós iremos aprofundar e bater um papo com a doutora Larissa Fernanda da Silva Gonçalves, que publicou recentemente um artigo intitulado como Investigação Termodinâmica do Comportamento de Partição do Ácido Úrico em um Sistema Aquoso Bifásico. Este artigo ele foi publicado em uma parceria do Departamento de Química da UFVJM e do Grupo LASEC, também pertencente à UFVJM. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, queria agradecer de antemão o convite para poder participar, fico muito grata. Nós agradecemos você ter aceito o nosso convite, Larissa. Então, você poderia nos dizer um pouco sobre como que foi o desenvolvimento deste trabalho? Claro. Então, foi um projeto criado, escrito pelo professor doutor Leandro Lemos, que foi meu orientador no doutorado. E foi um tema completamente novo para mim, porque foi a primeira vez que eu mexi com o sistema aquoso bifásico, que eu tive o conhecimento e que eu fui entender um pouco o que era o sistema aquoso bifásico. Então, ao longo do doutorado, que não foi realizado em 4 anos, porque eu tive uma troca de orientação, então a gente desenvolveu esse trabalho, esse projeto em 1 ano e meio. A gente fez o estudo de um novo sistema aquoso bifásico, que foi o sistema publicado no artigo, e a gente fez a partição do ácido úrico nesse sistema. Então, um sistema aquoso bifásico, ele, por ser novo principalmente, ele exige diversos estudos das composições das fases, de como serão formadas essas fases, dos componentes majoritários em cada fase, e como se dá a partição de um analito que nunca tinha sido estudado no sistema. E a partir desses estudos e das variações que nós fizemos, a gente conseguiu publicar o artigo. Percebe-se, após a leitura do artigo, que ele está voltado para a química verde. Como que você definiria, então, esta química verde e o foco deste trabalho em relação a ela? Então, a química verde, ela vem sendo definida como o desenho, desenvolvimento e implementação de produtos químicos e processos visando a redução ou a eliminação do uso e geração de substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Então, ela tem sido falada como uma tecnologia limpa, exatamente pela redução ou pelo não uso dessas substâncias e dissolventes tóxicos, que geralmente são bioacumulativos e podem gerar um prejuízo tanto à saúde humana como ao meio ambiente. E ela fala muito também em relação ao consumo de energia, ao comportamento energético, à diminuição desse consumo de energia no tratamento e no processo mesmo químico, em termos de reações, em termos de análises laboratoriais. E esse conceito ele vem sendo muito empregado e aplicado, tanto no ensino como na pesquisa de química. Principalmente pensando em termos de sustentabilidade, pensando em termos de meio ambiente, pensando em termos dos resíduos que podem ser gerados ao longo de uma pesquisa, ao longo de análises. A química verde está baseada em 12 tópicos principais, que, de forma geral, falam exatamente isso, a respeito do melhoramento energético, da diminuição do consumo em termos de impacto ambiental e econômico, e da utilização de solventes não tóxicos, que geralmente são solventes orgânicos, que são utilizados tradicionalmente. Então, ela vem tentando aplicar e empregar a não utilização desses solventes, devido à toxicidade, à volatilidade que esses solventes têm. Então, no nosso trabalho, a gente utilizou uma extração líquido-líquido. Só que na extração líquido-líquido tradicional, a gente tem a utilização desses solventes orgânicos, que são tóxicos, são voláteis e causam danos e geram vários resíduos que são despejados no meio ambiente. E aí a gente vem com esse novo sistema
que é o sistema aquoso bifásico, que tem pouquíssimo tempo, se a gente parar para pegar a literatura para ver que ele vem sendo aplicado, que ele vem sendo estudado. E o sistema aquoso bifásico vem de acordo com todos os princípios da química verde, porque é um sistema formado majoritariamente por água, e os outros componentes que a gente utiliza são polímeros e sais orgânicos. No nosso caso, nós utilizamos o PEG 400 e o sulfato de lítio, que são componentes que não têm toxicidade, não são inflamáveis, e com isso não geram danos à saúde ao meio ambiente. E, além disso, são componentes que são de fácil acesso e de baixo custo. Então, é essencial para a gente, enquanto químico, que realiza pesquisas diárias e que gera resíduos, pensar ao máximo em como minimizar esses fatores, essa toxicidade. E o sistema aquoso bifásico é imensamente viável pensando na química verde. Então, Larissa, você fez seu doutorado em Química, trabalhando com a química analítica. O que levou você a trabalhar com a química analítica voltada para esta química verde? Então, desde sempre, eu gosto muito, muito da área ambiental. No meu ensino médio, ao longo do ensino médio, eu fiz técnico em meio ambiente, então sou formada em técnico em meio ambiente. E no meu último módulo, eu tive química ambiental. E eu fiquei completamente apaixonada, porque isso foi há 12 anos atrás, e era bem assim, estava bem no começo de falar de sustentabilidade, de meio ambiente, e eu achei uma área assim, fantástica. E ao longo da minha graduação, a disciplina que eu mais tive afinidade foi a química analítica. Eu acho uma disciplina muito gostosa de trabalhar, te dá vários caminhos. E na graduação mesmo, eu comecei a trabalhar com química analítica no meu trabalho de conclusão de curso. Então, a gente produziu um bioquerosene a partir do óleo de coco. E aí eu segui nesse mesmo caminho no mestrado. No mestrado eu trabalhei com biossólido de esgoto para fazer extração de óleos para poder gerar essa produção de calor, de combustível. Só que tanto na graduação como no mestrado, era uma parte da química ambiental, mas ela não era completamente verde, porque a gente gerava resíduos, a gente usava solventes orgânicos. E quando eu cheguei no doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema aquoso bifásico, que trabalha totalmente com a química verde. E, como eu já falei em alguns momentos, é de imensa importância a gente pensar no meio ambiente, na toxicidade dos resíduos gerados, na sustentabilidade, no tentar não utilizar ou utilizar da melhor forma possível os recursos não renováveis. Então, eu acho que a consciência que eu sempre tive a respeito disso, conciliado com a química, me fez chegar até o doutorado usando de forma muito viável e muito boa a química verde com o sistema aquoso bifásico. Como sabemos, Larissa, trabalhar com ciência não é fácil, existem muitos desafios. Qual foi o maior desafio, então, que você encontrou para poder executar este trabalho? Então, assim, a gente tem alguns desafios, ao longo de uma pesquisa, e seria muito hipocrisia da nossa parte, enquanto pesquisadores e estudantes, falar que a gente não tem, que é tudo mil maravilhas. O meu primeiro desafio, e eu acho que o maior deles, foi que eu já tinha 2 anos e meio de doutorado, e eu tive que fazer uma troca de orientação, porque na minha primeira pesquisa a gente não estava tendo resultados e o tempo estava ficando apertado, então existem fatores dentro de uma pós-graduação que a gente tem que ter alguma postura às vezes. E foi nesse momento que eu encontrei o sistema aquoso bifásico e fui super amparada e super apoiada, tanto pelo Leandro quanto pelos meus colegas do laboratório. Porque eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca tinha estudado, eu nunca tinha trabalhado. Então, quando a gente para pensar, eu fiz meu doutorado, tirando as disciplinas, claro, a pesquisa em si, em 1 ano e meio. Então, eu acho que o tempo, o que você faria em 4 anos, você fazer em 1 ano e meio, é muito puxado. Foi bem complicado. E exatamente por esse tempo, o embasamento teórico que eu tive foi o suficiente para eu desenvolver a pesquisa, mas assim, quando você tem mais tempo para desenvolver, para estudar, para ler artigo,
para ter uma base mais firme, fica mais fácil. Então, assim, eu senti sabe, aquela coisa, tipo, um desespero, porque você fica um pouco desesperado quando você vê que o tempo está passando e você precisa fazer. Então, eu acho que se eu tivesse tido 4 anos, talvez teria sido mais tranquilo. E como toda pesquisa, a gente tem aquilo de repetições de análise, né? A gente espera um resultado, o resultado não vem. A gente tenta de novo, o resultado não vem. Então, você tem que ir trocando parâmetros, você tem que ir trocando a forma como você faz. E o sistema aquoso era uma coisa bem única, porque como é um sistema que a gente tem 2 fases, a gente tem uma fase superior e uma fase inferior, e a gente tem que fazer a análise dessas fases separados, então existem alguns processos, alguns procedimentos ao longo da análise que dificultam isso. Então nós tínhamos lá tubos furados, então a fase inferior, lá embaixo no tubo era furado para eu conseguir tirar essa fase. Então quando eu cheguei ao laboratório, os meninos já tinham criado um procedimento para fazer remoção e análise dessas fases. Mas como eu nunca tinha trabalhado, eu tive um pouco de dificuldade, porque a partir do momento que você tira uma fase, tirei uma fase superior, tirei a fase inferior, você tem que fazer aquela análise. Se você perde aquilo ali, se você erra alguma coisa, você tem que começar do zero. Então, assim, o sistema aquoso, ele exige muita dedicação, muita concentração, e qualquer coisinha, qualquer mínimo erro, você tem que começar tudo do zero. Então, são procedimentos muito específicos e muito únicos. E eu acho que basicamente foi isso. Toda dificuldade normal da pesquisa, porque a gente sempre tem, principalmente quando é algo muito novo, mas eu acho que, no meu ver, foi bem o tempo e sem contar também o tempo de análise do SAB, porque para uma fase separada a outra, demora em torno de 12 a 24 horas. Então, é um tempo que você erra em algum passo ali da sua análise, na hora de fazer o SAB, o sistema, você tem que começar tudo de novo. Então, é um sistema que exige muita concentração, muita disciplina, mas, apesar de todos os pesares, toda a dificuldade, foi um trabalho muito bom, foi muito legal conhecer uma coisa nova, e que eu gostei demais de trabalhar, mas não tem jeito, toda pesquisa tem algum pontinho mais difícil que outro. Larissa, dando uma aprofundada mais dentro do artigo em si, durante o artigo vocês utilizam curvas binodais para poder descrever os resultados em relação ao sistema aquoso bifásico. O que essas curvas, então, está expressando de tão importante sobre esse sistema aquoso bifásico? Então, eu vou tentar dar uma generalizada no estudo do artigo para a gente poder, para ficar mais claro o que é a binodal. Então, o sistema aquoso bifásico, o nosso do artigo, ele foi formado por um polímero, que foi o polietileno glicol 400, e o sulfato de lítio, que é um sal inorgânico. Quando a gente tem um sistema novo, então o nosso sistema ele nunca tinha sido estudado, não tinha publicação na literatura. Então, a gente teve que fazer todos os estudos de composição desse sistema. Então, quando a gente mistura um polímero e um sal em determinada concentração, ele pode vir a formar 2 fases. Quando eu falo pode, é porque existe um limite de solubilidade e abaixo desse limite pode ser que não forme. Então, existem concentrações que devem ser estudadas para saber se esse sistema vai ou não formar 2 fases. Quando esse sistema entra em equilíbrio, e esse equilíbrio é um equilíbrio termodinâmico, então depende de temperatura, pressão, composição de cada fase, a gente forma uma fase superior e uma fase inferior. No nosso sistema, que é formado por polímero e sal, a fase superior é majoritariamente composta por polímero e a fase inferior composta por eletrólito. Essa composição ela pode ser descrita em um diagrama de fases. Esse diagrama de fases é a impressão digital do nosso sistema. E cada sistema tem uma impressão digital, ou seja, cada sistema tem um diagrama de fases único, específico, de acordo com a temperatura, pH, pressão. Então, essa composição de fases ela pode ser descrita num diagrama retangular, que tem pressão e temperaturas constantes. Nesse diagrama, a gente consegue perceber e identificar em quais composições o sistema vai ser homogêneo e em quais composições o sistema vai ser heterogêneo. Então, na curva binodal,
é a curva que nos mostra onde o sistema tem composições heterogêneas e onde o sistema tem composições homogêneas. Então, acima da minha curva binodal, eu vou ter composições heterogêneas. Abaixo da minha curva binodal, eu vou ter composições homogêneas. E isso, para a gente, é imensamente importante. Porque se eu pego um ponto de composição onde o sistema está homogêneo, para mim não é interessante, porque eu preciso de fase superior e fase inferior para poder analisar a composição desse sistema e, posteriormente, analisar a partição de um analito nesse sistema. E essa curva binodal, ela é influenciada pela temperatura, pelo pH, pela natureza química do sal, pela massa do polímero. Então, existem vários fatores dentro desse estudo até que a gente obtenha a curva binodal e que a gente tenha certeza de quais composições são heterogêneas e quais são homogêneas. Então, a curva binodal, ela é isso. É o que mostra para a gente a região do sistema que é monofásico e a região que é bifásica. Então, Larissa, no artigo vocês fazem a análise do ácido úrico. Qual foi o interesse que vocês tiveram para poder estar analisando o ácido úrico em um sistema aquoso bifásico? Então, o ácido úrico, ele é encontrado no corpo humano, ele é metabolizado, é o metabolismo final das purinas, e ele é encontrado em diversas matrizes complexas no corpo humano. E o ácido úrico, em níveis alterados, tanto abaixo como acima, ele pode vir a causar diversas anomalias, diversas doenças no nosso organismo. Então, e doenças como gota, hipertensão, doença de Parkinson. Então, a avaliação e o monitoramento do ácido úrico nessas moléculas complexas no nosso organismo é de imensa importância. E, além disso, quando a gente pega algumas outras técnicas de análise, se eu quero analisar um analito de matriz complexa, que o ácido úrico está presente, ele pode vir a ser um interferente. Então, a extração desse ácido úrico para outras análises também é de suma importância. Então, como isso nunca tinha sido feito no sistema aquoso bifásico, a nossa intenção foi trazer uma nova forma de extração e de identificação e quantificação desse ácido úrico no sistema, porque a partir do momento que a gente consegue perceber, identificar e quantificar em qual fase a gente tem uma quantidade maior de ácido úrico, para onde ele vai se extrair, a gente consegue fazer um monitoramento desse ácido úrico e também a extração dele em outras matrizes. Se eu tenho, por exemplo, a urina, eu quero fazer a análise de um fármaco que está presente na urina, e o ácido úrico pode vir a ser um interferente, eu consigo utilizar o sistema aquoso para extrair o ácido úrico desse meu analito, dessa minha matriz, e fazer a análise da matriz sem a presença do ácido úrico, sem ter essa interferência. E o sistema aquoso, por ser um sistema dentro dos princípios da química verde e que não tem uma toxicidade, que tem majoritariamente água, foi um sistema imensamente viável para essas análises, para essa extração, para esse estudo do ácido úrico. Então, em relação ao sistema aquoso bifásico, quais são as perspectivas futuras desse sistema na química verde? Então, o CAB, ele ainda é um sistema muito novo, né? Então, baseado nos princípios da química verde, ele está condizente, mas ainda exige muito estudo dos parâmetros do próprio sistema, principalmente porque vários sistemas ainda não estão na literatura, e dos parâmetros também de como funcionaria a partição de vários analitos dentro do SAB. Mas pensando na sustentabilidade, no meio ambiente, na química verde de forma geral, eu acho que o SAB ele vai ser assim, ele vai crescer enormemente, ele vai ser muito utilizado a larga escala em indústrias para amostras reais, porque essa sustentabilidade que ele traz, essa não toxicidade dos reagentes, a não geração de resíduos tóxicos, então eu acho que tende a crescer muito, tende a ter muitos estudos a respeito do SAB, de novos sistemas, de sistemas que já existem para a partição de outras moléculas e análise de outros analitos. Então, eu acho que num futuro bem breve, o SAB ainda vai crescer muito mais do que a gente espera. Larissa, para finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir para você deixar uma pequena mensagem para quem está entrando no meio científico agora. Claro.
Eu acho que, assim, nós estamos passando por um período bem conturbado, né? Eu acho que se a gente pegasse janeiro, fevereiro, nenhum de nós estaria esperando passar por esse momento de pandemia. E eu acho que essa pandemia, ela trouxe um momento de muita reflexão para a gente, que foi para ver a importância da ciência, de todas as formas. Então, a importância do estudo do vírus, de como ele é, de vacina. Então, por mais que às vezes a gente se sinta muito menosprezado, a ciência não é importante, nós somos baderneiros, mas a ciência é de extrema importância para a gente. E quando a gente para pensar, a gente pensa muito no, nossa, quão difícil vai ser, o quão desesperador vai ser, mas a gente também tem que parar para pensar o quão gratificante vai ser, o quão a gente pode trazer benefícios para a sociedade de forma geral com o nosso estudo. É muito importante termos pesquisadores, e eu acredito muito que a gente ainda vai ser muito valorizado, não só enquanto pesquisador, mas enquanto professor, que isso também é muito importante. Então, eu acho que a gente ainda vai ter muito incentivo com relação à pesquisa no Brasil. E não é o momento de desistir, ao contrário, é o momento da gente correr atrás, principalmente quem pensa assim, em fazer um mestrado, em fazer um doutorado, em estar dentro da universidade ou dentro do Instituto Federal, fazendo pesquisa sim, correndo atrás, pensando sempre no melhor, não pensando só na gente, porque quando a gente faz pesquisa, o último que a gente pensa é na gente. A gente geralmente pensa no benefício que a gente pode trazer. Então, eu acho que o não desistir é muito importante, sabe? O correr atrás, o acreditar num Brasil melhor, numa pesquisa com mais incentivo. E eu creio sim que isso vai acontecer. E eu espero que a gente ainda tenha, dentro da nossa universidade, dentro de várias outras, muitos mestrandos, muitos doutorandos, muitos mestres, muitos doutores, e que todo mundo que está no curso de licenciatura, não só de química, mas em qualquer outro, que tenha sempre incentivo, sim, à licenciatura, à pesquisa, e consiga enxergar a importância que a pesquisa tem para a gente. Com certeza, Larissa. Agradeço a você por ter retirado um pouquinho do seu tempo para poder bater esse papo conosco. Gostaria de pedir a todos que estão assistindo para se inscreverem aqui no nosso canal do YouTube, para seguir a gente no Instagram, que lá nós vamos estar postando diariamente o boletim, trazendo mais novidades sobre tanto ensino, extensão e pesquisa também, com os nossos boletins mensais. Eu agradeço a vocês todos que estão assistindo e até um próximo programa.